aí, samaritanas, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo da série Cartas da Prisão, e esse já é o segundo vídeo sobre a carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Se você não assistiu o primeiro vídeo, tá aqui o link na descrição, corre lá para assistir. Sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Hoje nós vamos discutir sobre o capítulo 3 e 4 de Efésios. E o capítulo 3, ele é dividido de duas formas. A primeira é do verso 1 ao 13, que Paulo explica sobre o seu ministério, e do 14 ao 21 é uma oração meio teológica, né, misturada ali com uma doxologia, onde Paulo incentiva os efésios a ter experiências, né, com o Senhor de forma genuína, de forma interna mesmo. Vamos começar aqui com o capítulo 3, do 1 ao 13. Paulo, ele começa o verso 1, né, o verso 2, falando sobre essa questão do seu ministério, né, do mistério que envolve o seu ministério. Como assim? Eu vou ler o verso 1 para você, que diz assim, ó: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, aí o verso 2, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. O que isso quer dizer? Gente, Paulo estava falando o seguinte: olha, eu fui separado para pregar para vocês, gentios. Isso é uma promessa, isso foi algo que Deus designou para mim. Então, quando ele fala, aqui, ó, certamente vocês já ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada, é no sentido de, tipo assim, olha, vocês já ouviram falar que Deus colocou sobre mim uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Ser o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo realmente recebeu esse chamado, essa direção do Espírito Santo, porque tá lá na parte que narra a sua conversão, lá em Atos 9, que diz assim, ó, 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então aqui, desde o início da conversão de Paulo, já foi designado a ele esse chamado, essa responsabilidade. Você vai ser o pregador dos gentios. Você tem essa responsabilidade atrelado ao seu ministério. Então, Paulo relembra isso aos Efésios. Olha, vocês já ouviram falar disso, vocês sabem que eu tenho essa responsabilidade sobre vocês, né, de pregar para vocês, de pregar para todos os gentios. E esse, na verdade, é o grande mistério que Paulo fala aqui com eles, né, até mais ou menos o verso 6. O verso 6 diz assim, ó: que mistério é esse, né? A saber que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, ele está expondo, mais uma vez, para os gentios que eles têm direito a serem herdeiros com Cristo, né? Co-herdeiros com Cristo. Quando eu falo eles, eu incluo a gente, porque nós somos esse grupo. Nós somos adotados, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. E Paulo está dizendo isso a eles. E algo assim curioso que eu acho que é válido a gente conversar é que Paulo, ele recebeu uma palavra, né, em relação a de que forma ele iria desenvolver esse ministério, e ele era extremamente zeloso e responsável com isso. Tanto é que ele reafirma isso em todas as cartas. Eu vim para pregar para gentios. Ele fala isso perante os judeus, ele fala isso para todo mundo. Eu sou o apóstolo dos gentios. Isso já gerou muita discussão. A gente já viu aqui nas séries passadas, né? Lá no início das prisões dele, o quanto de divergência isso já gerou gerava entre os judeus. E Paulo, ele não fugia dessa responsabilidade. Isso foi imposto sobre ele desde a sua conversão, e ele tinha todo um cuidado, todo um zelo para lidar com isso, porque essa foi a palavra que ele recebeu do próprio Deus. Ananias recebeu essa palavra e falou: olha, você foi separado para este ministério, e foi isso que ele fez durante toda a sua vida. Eu sou o apóstolo dos gentios. Eu vim para pregar para esse grupo de pessoas, para essas pessoas que achavam que não era para elas, que Cristo tinha vindo para um determinado grupo de pessoas, e não, vocês são co-herdeiros com Cristo, vocês também fazem parte disso, vocês precisam se encaixar, porque é para vocês também, está disponível para vocês. Então a gente percebe toda essa essência
Em todas as cartas, né, a gente percebe essa pontinha ali, Paulo sempre introduzindo qual era a real responsabilidade que ele tinha em relação ao ministério que ele recebeu do Senhor. E pra gente, já começando uma aplicação aqui, né, pra gente mesmo. O que o Senhor tem plantado no nosso coração em relação ao ministério, né, já pegando essa ênfase aqui de ministério, o que o Senhor tem plantado no nosso coração em relação ao ministério e a gente tem tratado de forma negligente? Eu tenho certeza que Deus em algum momento já colocou no seu coração que você deve exercer domínio, né, autoridade do Espírito Santo sobre tal área, sobre determinada área. Você tem certas habilidades, você tem certas facilidades que você pode desenvolver de acordo com o agir do Espírito Santo, né? E você tem negligenciado. E eu falo isso porque é algo que realmente Deus me cobra constantemente sobre muitas áreas que muitas vezes ele me cobra, ele já me entregou, ele já falou, olha, flui nisso daqui, porque eu tô com você. E eu negligencio, eu procrastino, enfim. Isso fica de alerta pra gente. Será que a gente tem sido zeloso e responsável com a palavra que Deus já entregou pra gente, com, sei lá, o ministério que Deus já entregou pra gente? Fica aí o questionamento. E lendo um pouquinho sobre isso, a gente consegue até, assim, compreender um pouco do amor, né, da entrega que o apóstolo Paulo tinha para essas pessoas. Porque quando ele se via nessas situações de prisões, de sofrimentos ali por Cristo, mas ao mesmo tempo ele via as igrejas, né, que ele implantou crescendo, com certeza ele devia sentir, assim, uma espécie de plenitude, porque ele enxergava, caramba, eu tô cumprindo o que Deus pediu para eu fazer. Eu tô cumprindo o propósito que ele designou para mim aqui, que é de fato ser o apóstolo dos gentios. Então, isso explica muita coisa. Isso explica por que ele canalizou todas as suas energias para isso. O apóstolo Paulo não se casou, ele não constituiu família, ele tinha ali a sua profissão, mas tudo era canalizado para o ministério, porque era um homem que tinha recebido uma palavra e vivia a todo custo para que essa palavra fosse realmente cumprida através da vida dele. E eu posso imaginar que ele, com certeza, era um homem, né, um ser humano como eu e você. Ele devia lutar contra ele mesmo em muitos momentos. Como assim? O próprio ego. Ele era alguém muito instruído, ele era alguém que falava muito bem, ele era alguém, assim, de fato, era muito top, entendeu? Então, assim, cara, em muitos momentos, eu tenho certeza que em muitos momentos, o ego poderia gritar mais alto, né? Ah, não, olha aí, ó. Isso aí aconteceu porque eu preguei, porque eu... Gente, a gente tá falando de uma pessoa normal. Ah, mas era o apóstolo Paulo, mas ele estava sujeito os mesmos pecados que eu e você, sabe? Então, assim, não vamos santificá-lo também, porque só quem não pecou foi Cristo, foi o próprio Jesus, né? Ele era uma pessoa falha, isso mesmo ele falava em várias passagens, né? Olha, dos pecadores eu sou o pior. Então, imagina os conflitos internos que esse homem não devia viver contra ele mesmo, contra o orgulho, contra o ego, vaidade. São coisas, são estradas que todos nós estamos sujeitos a passar em algum momento, sabe? E aí no verso 13 ele diz o seguinte: portanto, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, não fiquem tristes. Em algum momento ele falou isso para os filipenses também, né? Ele reforçava isso para os filipenses: olha, eu estou preso, mas é para um propósito maior. Da mesma forma ele fala para os efésios: olha, eu estou preso, mas não desanimem por isso. Pelo contrário, vocês devem olhar para mim como, né, uma referência ali para vocês, de liderança. Vocês devem olhar para mim preso aqui e ter orgulho e se sentirem honrados porque eu estou preso, sabe? Isso aqui tinha que acontecer, isso é propósito. Tenham orgulho no bom sentido, tá, gente? Se sintam honrados por me verem aqui, prisioneiro, né, preso por amor a vocês. E do 14 ao 21 já é meio que uma oração, uma espécie de doxologia. O que é doxologia? Doxa significa glória, logia é palavra, é estudo. Então a palavra doxologia, ela meio que significa palavras de glória, né? Dar glória a Deus, aos atributos de Deus, uma oração de doxologia. E o verso 19 ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Reforçando que conhecer a Cristo ultrapassa qualquer conhecimento humano. Qualquer inteligência, qualquer coisa que essa terra pode produzir, pode proporcionar para a gente, é infinitamente menor
do que conhecer a Cristo de fato. E esse conhecer envolve as experiências com Ele. E aí no verso 20 tem um dos versículos que eu mais amo, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse versículo é muito poderoso, né? Só de ler, gente, ele é autoexplicativo e a gente já sente uma paz, uma plenitude. Bom, por que eu gosto tanto desse versículo? Porque em alguns momentos a gente meio que coloca Deus numa caixinha, sabe? A gente meio que quer ditar as ações de Deus, porque a gente chega no nível, tipo assim, eu já sei como que Deus age, eu já sei como que Deus faz, não, Deus faz isso, isso e isso, não, Deus tá fazendo isso porque eu já sei o que Ele quer fazer, Ele quer me ensinar isso e isso, sabe, a gente ingesta Deus, ingesta o Espírito Santo de uma forma, como se a gente fosse, sabe, tudo. O que a gente pede hoje nem se compara com o que Ele pode e com o que Ele vai fazer. Então é como se eu desse oportunidade, tipo assim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas é só pra você entender. É como se a gente deixasse Deus agir realmente, desse oportunidade para Deus superar as nossas expectativas e não suprir as nossas expectativas. Porque o que a gente espera é que Deus, ele supra as nossas expectativas. É isso que a gente espera. Não, Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor é Deus. O Senhor tem que fazer, eu cumpri o que o Senhor tem que fazer. Eu cumpri todo o requisito que o Senhor tem que fazer, porque o Senhor é Deus e tudo mais. Então a gente espera que Deus, ele supra as nossas expectativas. Mas Deus, ele vai além. Ele não apenas supre, mas ele ultrapassa, ele excede as nossas expectativas. Ele surpreende, na verdade, ele quer surpreender a gente. E muitas vezes ele não faz isso, não porque ele não pode, mas porque a gente não deixa. Porque a gente quer engessar, a gente quer ditar, a gente quer estar no controle, a gente quer estar no comando. E a gente só tem realmente que deixar fluir, que obedecer, fazer o que diz respeito a gente e deixar o negócio fluir. Não querer tomar a rédea, isso é muito de mulher, né? Querer tomar o controle da situação, enfim. Agora o capítulo 4 é uma espécie de aplicabilidade do que ele falou no capítulo 3. Ele vai trazer formas de como você desenvolver essa identidade, né, que ele fala sobre essa identidade aqui de cordeiros, e ele vai trazer aqui alguns exemplos, ele vai ser mais prático. E a gente vai dividir também aqui de duas formas para ficar um pouco mais didático. A primeira é a exortação ao amadurecimento, que é do verso 1 ao 16. E do verso 17 ao 32, ele fala sobre algumas situações éticas, né? Sobre despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem, enfim. Eu, como prisioneiro, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, vocês já sabem quem vocês são, agora vocês precisam viver como tal. De que forma? Aí ele começa. Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo tá dando uma receita de bolo, gente, uma receita isso daqui. Ele tá entregando o ouro aqui pra gente. E quando ele fala em relação a suportando uns aos outros, existe uma interpretação que é até mais bonitinha, né? Que hoje em dia o pessoal fala que esse suportando é de dar suporte. De dar suporte ao meu irmão. Na verdade, esse suportando é de tolerar mesmo. É de tolerar as pessoas. Porque o que acontece? Quando você é humilde, quando você pratica a humildade, você tem a consciência de que você não é uma pessoa fácil. Você reconhece os seus erros, você reconhece que você é muito chato em alguns momentos, você reconhece que você é muito impaciente em alguns momentos. Então, percebe que eu enxergo isso como uma etapa, tipo assim, a ser seguida. Sejam humildes, reconheçam que vocês também não são pessoas fáceis. A partir daí, então, sejam dóceis, porque se ele está falando sejam, é porque realmente é algo que você vai desenvolvendo. Não é algo que você já nasce com isso, não. Você desenvolve. Então, sejam humildes, reconheçam que vocês são pessoas chatas e difíceis também. A partir daí, sejam dóceis e pacientes. Porque você consegue olhar para o outro com um olhar de compaixão, né? De tipo assim, não, caramba, essa pessoa é difícil, mas ela tá no mesmo barco que eu, porque eu também não sou um morango. Entendeu? Eu não sou mel. Então, deixa eu ter mais paciência com essa pessoa, porque eu tive humildade de reconhecer que eu sou uma pessoa tóxica também. Entendeu? Então, a partir daí, você, então, começa a tolerar essa pessoa em amor. Porque você olha para ela já com um olhar diferente, porque você já olhou para você antes disso. Entendeu? Então, é isso que Paulo tá falando. Olha, sejam humildes, sejam dóceis e pacientes, tolerando, suportando em amor uns aos outros. E algo importante que a gente precisa citar, o suportar uns aos outros não quer dizer
que você vai aceitar, né? Tipo assim, aprovar, aplaudir o erro do outro. Não é isso. Você vai ter um pouco mais de sabedoria de lidar com as imperfeições dessa pessoa, mas você não vai olhar para ela, né? Às vezes aquela pessoa fazendo um inferno ali no ambiente e você não, a gente tem que tolerar, gente, calma. Ah, deixa, é o jeitinho dela mesmo. Não, você vai olhar com um pouco mais de sabedoria, de compaixão, né? Tendo sempre em mente que você também não é essa pessoa fácil, mas você não vai aceitar os erros do outro. Você vai chegar e falar, meu irmão, peraí, a gente tá rumo ao mesmo propósito, não estamos? Tamo. Então, olha, eu acho que você tá fazendo isso, 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 de forma equivocada. Vamos repensar? E aí sempre se dá como exemplo também, se for o caso, entendeu? Porque, olha, nisso aqui eu também não sou, né? Eu não sou exemplo. Poxa, mas nisso aqui, olha aqui, eu consegui vencer isso aqui, entendeu? Então, assim, sempre trazendo para aquela pessoa que você não é melhor do que ela, mas que, poxa, naquilo ali ela tá errando. E aí, do verso 11 ao 12, o Paulo já caminha para outro assunto, que é sobre os 5 ministérios. É algo que faz parte do que ele está falando, porque ele está falando de unidade, ele está falando de convivência, né, ali na comunidade, e ele está falando sobre edificação do corpo. Então, 5 ministérios, né, que é lá no verso 11, que ele fala, e designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui, gente, eu gosto de encarar assim, os 5 ministérios como uma espécie de presentes. E de fato são, que a Bíblia fala, né? Que são dons que Jesus deixou para sua noiva. São presentes que Jesus deixou para a igreja, deixou para sua noiva. E esses presentes, eles precisam ser usados de forma saudável, com o propósito de edificar, de fortalecer a igreja. Entende? Eu não vou falar muito sobre isso, porque senão a gente vai se aprofundar demais aqui e vai perder o foco. Os 5 ministérios dá para fazer uma série só falando sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aí que eu passo, porque senão eu vou perder o foco. Mas a verdade é essa. Uma igreja que sabe, que caminha, que flui bem nos 5 ministérios, ela consegue alcançar a plenitude em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, eu enxergo que uma igreja madura, e até o Alessandro Vilas Boas, ele fala em algumas ministrações que Cristo ele não veio buscar uma igreja, uma menina, uma noiva imatura, uma noiva criança, né, adolescente. Não. Cristo ele vem buscar uma noiva madura, ele vem buscar uma mulher madura. E os 5 ministérios estão completamente envolvidos nisso. Então, saber caminhar em cima dos 5 ministérios de forma saudável, sem sensacionalismo, sem misticismo, gente, é fundamental para uma igreja madura. Um corpo, ele não é feito só de cabeça, ele não é feito só de perna. O corpo, ele tem vários membros. E quem é da área da saúde sabe que cada membro, por mais insignificante que ele pareça, tem a sua função. Assim é no corpo de Cristo. Tudo tem um propósito. Cada função. Não existe essa de função mais importante que a outra. Gente, é um corpo. Um corpo precisa de todos os seus membros caminhando, desempenhando as suas funções de forma harmônica, de forma saudável. E isso é a igreja de Cristo. E isso deve ser a igreja de Cristo. No verso 16 ele diz, dele todo o corpo ajustado e único, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo ele vem construindo uma narrativa desde o capítulo 1 para chegar aqui e já começar mesmo a caminhar para a aplicação de tudo isso. Ele reforça a identidade dos Efésios. Vocês agora que já sabem que são parte dessa família, vocês precisam desempenhar algumas funções, vocês precisam viver como tal, como membros de fato dessa família. E aqui no capítulo 4 ele já começa a dar os exemplos e a realmente mostrar para os Efésios, né, o que eles precisam fazer para de fato alcançar a plenitude em Cristo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever. Semana que vem tem o último vídeo de Efésios, não da série, né? Porque a série são cartas da prisão. Então a gente ainda vai ver outras cartas que Paulo escreveu na prisão, mas semana que vem a gente finaliza Efésios e na outra semana a gente já parte para outra carta para dar continuidade à nossa série. Beijo e até semana que vem.